Olá, jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o João novamente e a gente vai seguir os nossos estudos sobre a área de metalurgia, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre materiais e as suas propriedades mecânicas. É a primeira aula de conteúdo específico, onde a gente vai começar a entrar um pouco mais no entendimento da área de materiais, tá? Não só as definições. Entretanto, devo reforçar que é um conhecimento técnico, tá, pessoal? Eu não vou aprofundar muito, muito não, tá? E base do nosso estudo aqui, ele é baseado em reforço, tá? Do conhecimento. Então a gente vai repetir algumas coisas bastante para poder reforçar e solidificar esse conhecimento na nossa cabeça, tá? Dito isso, a gente vai visualizar a visão panorâmica dos materiais. A gente vai voltar sempre para esse slide, né? Porque ele é um resumo de tudo que a gente quer aprender nesse curso aqui, tá? Então, hoje a gente vai focar bastante. Deixa eu. Eu estou aprendendo a mexer numa mesa digital. Eu não sou muito bom. Hoje a gente vai visualizar e aprender bastante sobre propriedades dos materiais. Porque a gente viu que o desempenho de um equipamento, na aula passada, lá na aula zero, vai lá ver. Esse desempenho vai depender da propriedade que o material tem e da solicitação que ele ocupa. Então a gente vai verificar que a propriedade ela vai interferir no desempenho dependendo também da solicitação. Então essa interação entre propriedade e solicitação vai dar o desempenho. Então hoje o foco é propriedades, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as solicitações para a gente poder. É mais para a gente poder conversar, tá? A gente não estuda solicitações ao fundo, a gente só verifica quais são os tipos de solicitação, tá? E aí a gente vai começar a conversar também sobre a composição. Por quê? Porque a matéria, pessoal, a disciplina é metalurgia, correto? E a metalurgia é feita de metais, e os metais nada são do que matéria. Então a gente vai ver como é que a matéria se organiza e com a organização dessa matéria, a gente vai ver que a própria organização da matéria vai nos dar propriedades, beleza? Obviamente que a propriedade, na verdade, ela depende da microestrutura, que a gente, a princípio, também não conhece ainda, e vai demorar um pouquinho para conhecer. Só na próxima aula. A gente sabe que essa microestrutura, que é uma organização um pouco macro, mas ainda assim micro, ela vai depender da fabricação, do processo térmico, se foi feito, e da composição. Então, hoje, que é a primeira aula, a gente vai conversar da composição e como essa composição influencia as propriedades, ignorando, por enquanto, a microestrutura. Tá? Então, a gente vai focar sempre hoje nas propriedades, entender como que a solicitação está relacionada com as propriedades e como que a composição do material influencia nessas propriedades. E daí, nas próximas aulas, a gente vai começar a verificar isso aqui, ó, microestrutura. Tá? Se eu não me engano, não é na próxima ou na outra, eu não sei se é na aula 2 ou 3, tá? Mas a gente vai estudar isso aqui ainda no futuro. Seguindo então, a gente tem a constituição da matéria. E a matéria é feita do que, pessoal? Então aqui a gente tem uma matéria, pode ser uma gota de água, que no caso é, né, H2O, tem aqui o oxigênio 2H, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Poderia ser até mesmo aço. A gente tem então a matéria, que é constituída de moléculas, tá bom? E essas moléculas, pessoal, que é a união de átomos, que até pouco tempo atrás, pouco não, né? Mas um bom tempinho atrás, a gente achava que era a menor parte de um corpo. E daí, os átomos, a gente descobriu que eles, na verdade, possuem divisão. Então, existia um núcleo com prótons, nêutrons e elétrons, tá? Esse núcleo, pessoal, esse aqui é o átomo de Bohr, tá? Esse é o átomo de Bohr, onde temos um núcleo positivo
em volta de níveis de elétrons negativos, tá? Atualmente, eu nem vou tentar escrever isso, tá? A gente tem o átomo de Schrödinger, tá? O átomo atual também possui, pessoal, um núcleo positivo. Só que aqui, pessoal, não tem muito uma linha definida, tá, pessoal? Existem regiões, regiões onde os elétrons vão se encontrar, tá? Então não é bem uma linha bonitinha como tá aqui, mas sim regiões específicas onde o elétron pode se encontrar. É uma coisa um pouco complicada já envolve aí mecânica quântica. A gente não vai entrar nessa parte de mecânica quântica porque é muito difícil e não está atrelado ao nível de ensino médio técnico, né? Sabendo só que o átomo é uma parte menor que compõe a matéria, sendo o núcleo positivo e elétrons negativos, isso já é o suficiente para a gente, tá? Os átomos, pessoal, eles para se juntar e formar uma molécula, eles se ligam. Então, existe uma coisa chamada ligação atômica. Então, dependendo da ligação atômica que a gente faz, que a gente não, né? O elétron faz, eu não faço ligação atômica, mas que os átomos fazem, a gente vai ter propriedades diferentes, tá? Então, a matéria, parte dela, a propriedade vai vir conforme a interação entre os átomos, tá? E o átomo em si. Lembrando sempre que a parte elétrica, pessoal, da energia elétrica vem aqui dos elétrons, tá? Da movimentação desses caras aqui. E aí aqui tem uma questão de energia e tal que a gente não precisa estudar em metalurgia, mas por questões de propriedade, que a gente vai interessar, os elétrons carregam a energia elétrica aí, tá? Então condutores elétricos vão ter uma relação aí com esses elétrons nas camadas externas aí. Então seguindo aqui, a gente lembra lá da tia Rose Valcineia, que lecionou química para nós outros. Então, se você não teve química ainda, peço desculpas, tá? Mas essa disciplina ela necessita de um pouco de conhecimento de química, que é o seguinte: então nós temos vários elementos químicos para se unir, né? A gente já viu que essa parte aqui são os metais também. Aqui são os semimetais, e esses daqui são os ametais, gases nobres. O que acontece é que nós estudamos bastante nesse curso, ou vamos estudar ainda, né? Não entramos muito a fundo ainda, o ferro e o carbono. Esses caras aqui, eles vão estar atrelados, uma certa ligação, mas já explico como isso vai funcionar. Esses caras possuem propriedades bastante interessantes quando juntos. E essas propriedades interessantes são as propriedades mecânicas que a gente vai estudar hoje. Tá? Propriedades mecânicas. Não sei porque eu tento escrever se eu sou péssimo. Mecânicas. Tá? Aqui, ó. Aqui é o exemplo, pessoal. Esse aqui é um exemplo de um átomo, mais ou menos como seria a visualização de um átomo atual. É bem difícil visualizar, tá, pessoal? Porque, na verdade, o modelo que descreve o átomo atual é uma equação meio chatinha de resolver, tá? Mas tá aí, um núcleo e regiões onde tem os elétrons, tá? Então, a gente tem aqui o conhecimento nosso básico de química, onde nós temos os elementos químicos, que para nós os principais vão ser o ferro e o carbono. A gente vai ver um pouco dos outros, mas basicamente ferro e carbono, por causa do aço e do ferro fundido. E nós temos que os elementos químicos estão rearranjados na forma de tabela periódica, onde a gente já conhece, então, que existem os materiais metálicos, os semimetais e os não metais, tá? E que esses camaradas nós temos os tipos, né? Esses camaradas possuem elétrons na última camada e esses elétrons têm que estar basicamente ou em união de 2 ou em 8, né? 2 no caso do hidrogênio e do boro, mas se não 8 elétrons na última camada. É uma coisa de química, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas para o material estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. E para isso acontecer, os materiais, os elementos, vão fazer ligações químicas, tá? Existem dois tipos de ligações químicas para formar uma molécula.
a primária e a secundária. A secundária a gente nem vai estudar aqui, nem vou mencionar muito, mas, por exemplo, pontos de hidrogênio, ligação de Van der Waals, a gente não vai entrar nesses assuntos. A gente vai falar um pouco sobre as ligações primárias, tá? No nosso caso, entre as ligações primárias que a gente vai estudar, temos as ligações do tipo iônica. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos a ligação do tipo iônica, tá? O que é uma ligação iônica? Ela é constituída de um elemento metal, tá? Que vai ceder elétrons, ou seja, vai doar elétrons, e de não metais, tá? Então, isso você deve ter aprendido lá com a tia Rosival Sinem em química, tá? Que vão ganhar esses elétrons, formando assim um elemento. Esse elemento ele vai ser organizado de forma específica. Essa ligação química a gente considera ela não direcional. Não vou explicar direito o que é isso, porque não importa para a gente por enquanto. Mas o que importa para a gente é que ela tem elevada energia de ligação. Quando eu tenho uma elevada energia de ligação entre os átomos, isso vai fazer com que o ponto de fusão do material seja elevado. Então, eu preciso elevar o ponto de fusão. O ponto de fusão é muito elevado quando eu tenho elevada energia associada à ligação. E se o material tem alto ponto de fusão, ele vai ser duro. Então, existe uma característica direta entre quanto maior o ponto de fusão, péssima letra, né? Desculpa. Maior a dureza. Ponto de fusão é quando o material vira de líquido para sólido, tá? E dureza, ou sólido para líquido, né? Liquefação e solidificação, que é o ponto de fusão. Sólido para líquido. A dureza, pessoal, é a resistência que o material tem de se deformar permanentemente, tá? Ou de resistir à penetração, ou ao risco, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje, tá? Mas eu já posso dizer que se o material tem alto ponto de fusão, a dureza dele vai ser alta, tá? Os materiais duros são frágeis, todo material duro é frágil, tá? Eles são isolantes elétricos e térmicos. Ou seja, se eu estou procurando um material que seja isolante térmico e elétrico, eu vou procurar materiais que fazem ligação iônica, compostos então de um metal com um não metal. Exemplo, cerâmico. Exemplo de cerâmicos, obras artísticas de cerâmica, ou pratos, tijolos, ou vidro, tá, pessoal? Vidro é um cerâmico, tá? Então, a gente tem aí as ligações iônicas. Outro exemplo de ligação iônica que nós possuímos em casa é o sal de cozinha. O sal de cozinha, o sal, nada mais é do que o elemento sódio, que é um metal, com o elemento cloro, que é um não metal, ligados. Beleza? Então, como é que vai funcionar? Olha só, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Na minha tabela periódica, se você olhar, a gente tem aqui, ó, o sódio está na família 1A. O que que é 1A? É a primeira família aqui, ó. Na primeira coluna, a gente chama de família 1A. E o cloro está aqui na família 7A, tá? Então, esse cloro, ele tem carga elétrica negativa 1. Ele precisa, na verdade, de um elétron a mais, tá? Esse cara aqui tem um elétron a mais. Ele vai ficar positivo 1 porque eu vou perder um elétron com ele, tá? Eles vão se juntar aqui. Fiquei com medo agora do que eu falei. Para não esquecer, olha só, pessoal. O cloro é o cloro, beleza? Esse cloro, ele tem lá no final um elétron a mais para fechar as 8 ligações. Digo, 7 elétrons, tá? Ele tem 7, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elétrons. Ele precisa de mais um elétron de um outro elemento para estabilizar, tá bom? Por isso, ele vai ter que pegar de alguém. De quem que ele vai pegar? Ele vai pegar do sódio. O sódio, por sua vez, tem um
tem 8 aqui numa penúltima camada, mas na última ele tem 1. E esse 1 ele tem que perder, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar esse elétron pro cloro. E aí, como ele deu um elétron, ele vai ficar mais positivo, porque ele perdeu um elétron, e esse aqui vai ganhar um elétron. Como ele ganha, ele vai ficar negativo na ligação, tá? Então fica assim, ó. A gente vai ter então a molécula de sal, que é o Na, uma molécula de sódio, mais uma de cloro, Cl. Esse cara perdeu um elétron, então ele vai ganhar mais um, porque como ele perdeu o elétron, ele ficou mais positivo. E esse, como ganhou um elétron, que é uma carga negativa, vai ficar com menos um. Beleza? É por isso do mais um menos um. Cuidado, tá? Esse aqui ganha um elétron, fica mais negativo, porque o elétron é uma carga negativa. Esse aqui fica mais um, porque é uma carga positiva. Tá? Isso aqui é de química, tá? Não vou entrar nesses assuntos, mas só para vocês saberem, então, que um está cedendo, o outro está ganhando elétrons. Agora, a gente tem as próximas ligações, que são as ligações covalentes. As ligações covalentes, pessoal, também são uma ligação, só que em vez de doar, fornecer o elétron, eles vão compartilhar o elétron. Exemplo disso, nós temos o oxigênio. O oxigênio, o gás oxigênio é O2, são dois oxigênios. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Deixa eu mostrar aqui. Não é bem isso aqui, tá? Mas esse aqui é o oxigênio, tá? Aqui é o núcleo positivo dele, ele tem 6 elétrons na última camada. Então ele vai fazer o quê? Uma ligação covalente. Ele vai compartilhar 2 elétrons, um com o outro, tá? Então, 2 elétrons desse átomo vai ser compartilhado com esse. Então, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável daí a molécula. A molécula tende a ficar estável. Então, esse outro, para ficar estável, vai ter que pegar e compartilhar esse. Eu não posso doar esses 2 elétrons para o outro, porque senão eu fico com 4. E 4 não é estável, 8 é estável. Então, esses pares de elétrons aqui vão ser sempre compartilhados entre os 2 átomos. E esse tipo de ligação a gente vai chamar de covalente. Tá? Esse camarada aqui tem uma ligação direcional, forte energia, tá? O que resulta em alto ponto de fusão. Se o ponto de fusão é alto, o material é duro. Se ele é duro, ele é frágil. Se ele tem fonte de energia, eles são isolantes elétricos e térmicos, tá, pessoal? Também são isolantes elétricos e térmicos, tá? Não são tão bons, mas são sim. Cerâmicos são um bom exemplo, tá? E os polímeros, tá bom? Estes são os materiais exemplos aí que a gente tem que fazem ligação covalente, compartilha elétrons. Essas duas ligações eu comentei, acho que gastei tempo até demais, só para lembrar da química, mas a gente não vai conversar muito sobre ela, mas sim sobre essa aqui, ó. Opa, desculpa, só para mostrar um exemplo, aqui a gente tem um óxido de sílica, né? Que é o SiO2. SiO2, tá? O oxigênio fornece um átomo para o sílica, o oxigênio fornece um, compartilha um, né? Os dois compartilham um e um, e esse oxigênio vai compartilhar com outro sílica aqui. Não importa muito isso. O que importa para a gente é esse cara aqui, ó. Ligações metálicas. Essa sim, pessoal, é uma ligação que a gente vai estudar um pouquinho melhor e entender, porque adivinha que tipo de ligação os metais fazem? Isso. Pensou, né? Ligações metálicas, tá? E essa ligação é uma ligação bastante específica dos metais. Bom, os metais é aqueles que eu identifiquei lá na tabela periódica, tanto na aula de hoje quanto na aula passada. Então, o que são isso? A gente tem átomos de metais, onde o núcleo positivo fica estruturado, organizado, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Organizado, bonitinho, ó, numa forma de matriz, tá vendo? Ó, tem uma coluna e uma linha bonitinha, tudo organizadinho. E os elétrons, pessoal, eles ficam compartilhados, mas de uma forma de nuvem. Por exemplo, esse átomo não está compartilhando com esse. Na verdade, o elétron desse cara aqui está compartilhando com esse, aí às vezes o elétron vem para cá, para esse outro aqui. Aí ele pode vir saltando para cá, esse átomo vem para cá. Então, os átomos, a gente costuma dizer, eles são compartilhados, é uma nuvem de elétrons. A gente brinca que ninguém é de ninguém aqui nos metais, tá?
E isso faz com que o seguinte, ele tenha uma ligação do tipo não direcional, porém forte energia, menos que os anteriores. Se eles têm menos que os anteriores, o ponto de fusão deles é menor. Se o ponto de fusão deles é menor, em relação aos outros, tá? Porque eles podem ter temperaturas altas de ponto de fusão. O aço, por exemplo, pode chegar a 1.200 graus, 1.400 graus. Mas é menor do que as outras ligações. Então eles são menos duros, porque o ponto de fusão é menor, a dureza é menor, tá? Então, esse cara aqui, essa ligação é o que permite condutividade elétrica, pessoal. Porque como o elétron está passeando nessa nuvem, é muito mais fácil a carga elétrica passear e caminhar de um ponto para o outro, tá? Então a energia chega aqui e esse elétron salta e vai sendo compartilhado para esse. Aí o elétron que está aqui vai para cá e assim vai indo. O elétron vai para lá, para lá, para lá e assim vai caminhando até chegar do outro lado. E é assim que funciona, por exemplo, quando você vai no interruptor de luz da sua casa. Quando você vai no interruptor de luz da sua casa, o que que acontece? A gente tem um cabo de energia aqui está o interruptor e outro cabo de energia, né? E aqui está ligado a lâmpada, ó. Aqui está a lâmpada. Aqui está a lâmpada. Quando eu fecho o circuito, pessoal, o que que acontece? O elétron, ele chegou a energia da rua, né? O elétron ele entra e ele percorre esse caminho aqui, ó. Não o elétron em si, mas um elétron vai saltando numa parte do fio para o outro, até que esse salto de elétrons vai chegar aqui, ó. Essa energia vai chegar aqui. Aí dá a luz e esse camarada continua. Se a gente abre o circuito, não tem caminho de elétrons e daí para, tá? Então a condutividade elétrica ela surge por causa disso, desse caminhamento dos elétrons no longo da ligação metálica. Assim como a parte térmica funciona desse mesmo jeito, tá, pessoal? Esses materiais apresentam resistências mecânicas muito interessantes, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas resistências mecânicas e apresentam dutilidade. Os outros possuem baixa dutilidade, de certa forma. Então, hoje a gente estudou bastante, estudou e está estudando, né? E vai estudar um pouco sobre a estrutura atômica. Então, a gente sabe que os átomos é formado por um núcleo. Esse núcleo a gente tem prótons e nêutrons. E na parte externa disso a gente tem os elétrons. E os elétrons já dão algumas propriedades, como ligação metálica. A condução térmica e elétrica é graças a esses carinhas aqui. Então, a condução elétrica e térmica é graças a esses elétrons caminhando na ligação metálica, tá? Só que esses átomos, eles vão se organizar. Lembra para formar a molécula? Aqui, ó. Vou voltar. Voltei. Aqui, ó. Temos um átomo. O átomo se organiza para formar uma molécula. Aqui, ó. Eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, hidrogênio aqui e oxigênio aqui, formando o que a gente chama de água, ou o famoso H2O. Esse 2 é porque tem dois hidrogênios e um oxigênio. Aqui, a gente também vai ter essa estrutura organizada. Lembra? Eu preciso organizar isso aqui. Então, essa estrutura organizada é o que a gente vai chamar de arranjo atômico. É como eu vou arranjar os átomos. Beleza? Então, como é que eu vou arranjar esses átomos? Tá? Então, aqui, ó, pessoal, aqui é o sol de cozinha. Olha como é que ele está organizado. Ó. Eu tenho um átomo de cloro, um átomo de sódio. Um átomo de cloro, um átomo de sódio. Um átomo de cloro, um átomo de sódio. E assim vai, ó. Tanto na horizontal quanto na vertical, ó. Sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro. Tá vendo? Isso aqui é o jeito que eu estou arranjando os meus átomos. Então a gente chama de arranjo atômico, tá? Esse arranjo atômico é muito, mas é na escala de micros, tá, pessoal? Então são muito pequenos, mas pequeníssimos, assim. Na verdade, já chega a nano. Então, a gente tem o que a gente vai chamar depois de microestrutura. Calma. Que a microestrutura, então, olha lá, ó. Lembra que eu falei? Essa microestrutura é uma parte um pouco maior desse arranjo atômico. Então, esses arranjos atômicos eles vão se organizar, mas vai chegar um momento que eles vão parar o arranjo e vai ter do lado deles um outro tipo de arranjo. Mas não muito diferente, mas orientado diferente. A gente vai estudar isso depois, tá? Fica tranquilo no futuro.
Mas então, o que a gente tem aqui é uma microestrutura, que é uma união desses arranjos. Então aqui, pessoal, ó, tá vendo que tem um desenho aqui, como se fosse uma borda? Então isso aqui, pessoal, é um arranjo. Esse aqui é um outro tipo de microestrutura que vai estar num arranjo. Esse cara aqui, em branco também, tem o mesmo arranjo desse. Esses dois não têm o mesmo arranjo. Só que ele está numa orientação diferente. A gente vai estudar isso no futuro. Mas, só para dizer então para vocês que a gente viu os átomos, que cada elemento químico tem um átomo específico, com quantidade de prótons e elétrons específico, a gente lembra isso da química, e que eles vão se unir para formar um material, uma molécula, por exemplo, o sal de cozinha, e ele pode começar a aumentar, e isso a gente vai ter uma microestrutura. Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é uma microestrutura, só para deixar claro, isso aqui é o aço, tá? Depois a gente vai ver, mas isso aqui é o aço, isso aqui não é sal não, tá? Essa imagem aqui é do aço, tá? E depois que essa microestrutura, se a gente vai afastando o zoom, tirando o zoom desse material, a gente chega na estrutura macro. Por exemplo, esse aqui pode ser um aço de uma engrenagem, que é esse objeto aqui. Tá bom? Sigamos. Então, o arranjo, a organização dos átomos, eles podem ser divididos em três. O sem ordem, ou seja, não é arranjado. Quem que não é arranjado? Os polímeros. Os polímeros são materiais sem ordem, tá? Ou com ordem curta, ou seja, até que é organizado, mas depois para, tá? Então, é o que a gente chama de materiais amorfos, molécula de água, vidro, polímeros e cerâmicos. Já os metais, a gente tem longo alcance, ou seja, uma ordem super longa, bonitinha, organizada, perfeita, átomo atrás de átomo, assim, bonitinho, um atrás do outro, assim, enfileiradinho, bem organizado. E a gente vai chamar essa ordem de longo alcance de cristalino ou arranjo cristalino, tá? Então, quando o arranjo dos átomos é de forma longa, a gente vai ter o que a gente chama de arranjo cristalino. E esse arranjo cristalino nada mais é do que uma ordenação dos átomos na forma de uma rede. Então a gente vai chamar isso de rede cristalina. Então aqui eu vou soltar sem medo de ser feliz, grave, lembre, entenda o que é, porque eu vou dizer várias vezes no futuro, rede cristalina. Então o que é uma rede cristalina, João? Opa, vou ler para você porque se eu explicar acho que é pior. É uma coleção de pontos que estão dispostos em um padrão periódico, ou seja, são os átomos organizados um atrás do outro de forma muito específica, de forma padrão, ok? De tal modo que a vizinhança de cada ponto são idênticas, é todo mundo igualzinho um do lado do outro, tá? É igual os cortes de cabelo hoje em dia dos homens. É tudo igual, nunca vi. Tudo calopsita. Até eu vou cortar cabelo, o cara tosa meu cabelo. Eu vou falar, viu? Tá difícil. Tudo padrão os cabelos hoje. Olha lá. Aí, esse padrão, a gente vai identificar dentro desse padrão uma coisa chamada célula unitária. O que é essa célula unitária? Bom, esses átomos organizados um atrás do outro, muitas vezes, eles vão formar uma organização própria que vai se repetir. E essa organização própria é o que a gente vai chamar de célula unitária. Tá? Então, o que ela é? É uma subdivisão da rede cristalina que ainda retém as características gerais de toda a rede. Vou exemplificar depois no próximo slide, fica tranquilo. Tá? É estrutura cristalina, daí, pessoal, é quase o mesmo conceito de rede, tá? É a organização dos átomos em materiais que apresentam ordem de longo alcance, tá? Não precisamos gravar muito isso, mas rede cristalina e célula unitária, sim. Por que eu quero que você grave isso? Porque, olha só, isso aqui é uma rede cristalina, tá? Porque lembra, rede cristalina o que era? Era os átomos organizados de forma periódica, padrão periódico. Veja, eu tenho aqui ó, um átomo atrás do outro bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco e segue, tá? Eu só parei aqui o desenho. Eu não, né? Eu roubei o desenho do livro que a gente usa, que é o Callister. Mas seguiria aqui, tá? Os átomos aqui na frente, em cima, tá? É só um pedaço aqui. E a gente tem, então, esses átomos nessa ordem. Aí, do lado deles tem a mesma ordem, ó. Vão seguindo paralelo.
Só que embaixo, ó, entre um átomo e outro, tem outro átomo aqui no meio, ó. E ele segue essa ordem até o final também. E aí embaixo desse do meio tem esses daqui que são paralelos a esse, ó. Se você observar, esse camarada aqui, então, ó, ele é formado dessa forma, isso é uma rede cristalina. Só que esse cubo aqui, ó, de um átomo em cima, um átomo embaixo, ó, formando um quadrado. Lá atrás também forma um quadrado, tá? Nas laterais forma um quadrado também, tá bom? E aqui no meio, ó no meio, o que que a gente tem? Um átomo. E essa conjuração aqui, ó, que é um cubo com átomos nos vértices do quadrado, na verdade é um cubo, né? Nos vértices do cubo, ou seja, nas pontinhas do cubo. O cubo é um dado, tá, pessoal? Sabe dado? Tem dado aí na sua casa? Então, esse dado aqui, ó, tem 8 vértices, então são 4 átomos em cima, 4 embaixo e um no meio. Esse aqui é o que repete padrão, ó. Eu tenho um aqui, aí atrás desse cara, ó, a outra aqui, ó. Vou fazer, ó. Aqui um dado aqui, ó. Esse é o mesmo, tá? Tá junto aqui, ó. Aqui, ó. Formou. Tá vendo? Vou formar aqui embaixo, ó. Quadrado. Tá vendo? Aqui, ó. Formou mais um. Aqui, ó. É que eu desenhando tô péssimo, né? Confia em mim, eu já dei aula de desenho, olha só a loucura. Aqui, aqui, aqui. Ó, tá vendo? Um no meio, os 4 que estão aqui. Aqui atrás, ó, tem mais 4. Tá vendo? Esse aqui é o do meio, ó. Então, tá vendo que isso se repete? Isso que está se repetindo é o que a gente chama de célula unitária. Célula unitária. Tá? Essa célula unitária, ela vai dar umas características interessantes para a gente. E por que que a gente está vendo, João, essa célula cúbica com um átomo no meio? Porque esse camarada aqui a gente vai chamar de célula unitária cúbica de corpo centrado. Cúbica porque é um cubo e corpo centrado porque tem um átomo no centro do cubo. E a gente vai chamar ela carinhosamente de CCC, cúbica de corpo centrado. E por que a gente estuda ela? Porque o ferro é organizado nessa forma. E o ferro com o carbono forma o aço. Então, como o nosso foco é muito aço aqui, a gente vai estudar bastante sobre o ferro. E o ferro se organiza desse jeito. Cúbica de corpo centrado. Ah, João, mas só desse jeito? Não, meu jovem. Fique tranquilo. O ferro é uma pessoa... Pessoa não, né? Um átomo muito eclético. Ele se organiza de várias formas. Outra forma que o ferro vai se organizar é também na forma de cubo. Mas é uma cúbica de face centrada. O que que isso quer dizer? Quer dizer que em vez de eu ter um átomo no meio, eu vou ter um átomo em cada vértice, igual o outro. Só que, em vez de ser no centro do cubo, eu vou ter um átomo na face, em cada uma das faces do cubo. Então, se você pegar um dado aí na sua casa, ou uma caixa, você vai ver que esses caras aí, eles têm 6 lados, tá? Eles têm o lado de cima e de baixo, do lado direito e esquerdo, ou para invertir, e atrás e na frente. Então, são 6 lados, tá? 6 faces. Então, eu tenho em cada uma dessas faces esses átomos aqui, tá? E esses átomos, então, eles na face, eles formam essa estrutura nova, que a gente vai chamar de CFC. Cúbica, porque é um cubo, de face centrada, porque um átomo está centrado na face do cubo. Beleza? Existem outras, pessoal. A gente não vai falar muito dessas outras, como a hexagonal, por exemplo, que é essa daqui. Nem vou tentar. Tem mais outras aqui. A gente tem os cubos aqui, né? Os cubos estão aqui. Mas tem o tetragonal. O ferro às vezes vai se organizar em tetragonal, mas isso é para uma aula bem futura.
Às vezes, ele vai se organizar na estrutura ortorrômbica, não o ferro. Tá? A gente tem alguns outros elementos se organizando em hexagonal, alguns em triclínico e outros em monoclínico. Tá? Cara, sério. Se um dia você tiver um animal de estimação e quiser um nome legal para dar para ele, esse é sempre uma boa opção. Romboédrico. Sério. Acho que o próximo cachorro que eu tiver, eu vou dar o nome de romboédrico. É um nome bonito, fala sério. E aí, pessoal, a gente observou o seguinte, então, que o aço, que é composto de ferro e carbono, provavelmente tem alguma dessas estruturas duas aqui, ó. Porque o ferro se organiza nessas estruturas. Então, o ferro, às vezes, ele vai estar nessa estrutura, lembra? CCC, cúbica de corpo centrado. Ou se não, ele vai estar... Sério, é mesa digitalizadora, eu tenho que aprender ainda a mexer nisso aqui. Na estrutura CFC, cúbica de face centrada. Olha, aqui é bem simples até, eu creio. Observando as duas situações, qual delas você acha que tem mais espaço vazio entre os átomos? Essa aqui, né? Porque veja, ó, tem um átomos aqui nas vértices e um átomo só no centro. Aqui a gente tem uns átomos em cada face, ó, dá para perceber que é maior. Eu não vou mostrar como faz a conta aqui não, tá, pessoal? Mas aqui a gente diz, e eu vou tirar o número do bolso sem medo de ser feliz, se você quiser explicação, procura alguém ou me manda um contato de fumaça. Aqui a gente tem basicamente dois átomos, realmente, tá? Nessa célula unitária. Vou meio que dizer o porquê, porque os outros átomos, por exemplo, esses dos vértices, o do meio, beleza, tá aqui dentro da célula unitária, mas esses dos vértices, só um oitavo dele tá dentro da célula. Os outros oitavos estão para fora, né, ó. O cubo acaba aqui, ó. Essa parte aqui, ó, fica para fora do cubo. E isso aqui vai estar sendo compartilhado com outro cubo, tá? Essa é a ideia. Aqui a gente tem, da forma estrutural aqui, exatamente, né? Eu tenho 4 átomos dentro da célula unitária mesmo. Porque esses da face só metade estão, porque metade está para dentro, metade está para fora do cubo, e esses daqui só um oitavo. Né? Então, se eu fizer as contas, daqui dá 2 e aqui são 4. Aí, a questão é, esse aqui é a união do ferro. O ferro se organiza assim. Pergunta, o aço não tem um carbono? É isso, né? Aço, ferro com carbono. Onde vai esse carbono? Você sabe me dizer? Pensa aí. Pensou? Eu já pensei. Cara, ele tem que entrar aqui, nessa célula unitária aqui, ó. Mas nessa aqui é difícil. Nessa que é CCC, apesar de ela ter menos átomos, é mais difícil de entrar. Nessa que tem mais átomos, é mais fácil do carbono entrar aqui dentro. Então, esse camarada aqui, ele possibilita a adição de carbono na parte interna, porque apesar de ter mais elementos, mais ferros na sua célula unitária, o carbono tem um espaço vazio lá dentro. Internamente, pessoal, a gente não consegue nem ver lá dentro, né? Mas aqui dentro, na parte interna, ó, é vazio. E é um vazio concentrado. Nesse aqui, ó, tem bastante vazio, mas, ó, tem átomo aqui, átomo aqui, átomo aqui. Então, esse espaço vazio, apesar de ser maior, ele é distribuído de forma não concentrada. Aqui é concentrado, então fica mais fácil de pôr o carbono. Isso é importantíssimo, porque algumas vezes a gente vai fazer com que eu quero aumentar a quantidade de carbono. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o ferro virar uma estrutura CFC e vou colocar o carbono lá dentro, tá? Se eu não conseguir pôr o carbono, esse carbono vai ter que ele sai daqui e vai para um outro lugar e a gente vai ver depois como ele se organiza, tá? Beleza. E tudo isso para quê? Para a gente chegar em propriedades. Então a gente já viu que a propriedade ela pode depender da ligação química. Se eu tenho ponto de fusão elevado, eu tenho dureza elevada. Materiais duros são frágeis. Materiais metálicos têm condução elétrica e térmica. Já cerâmicos que têm ligações iônicas,
ou até mesmo alguns polímeros cerâmicos com ligações covalentes, são isolantes térmicos e elétricos. Isso devido à ligação química. Mas, o que é propriedade? É a qualidade inerente aos seres, é aquilo que está intrínseco a eles. Beleza? Eu, João, por exemplo, tenho uma qualidade, que é de ser chato. Eu sou muito chato, gente. Nossa. Ou, por exemplo, a nossa disciplina de metalurgia, ela tem uma propriedade incrível de ser muito enfadonha. Peço desculpas, mas ela é cansativa. Toma um copo d'água aí. Ou outra definição, atributo especial, faculdade, caráter, característica. Beleza? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma certa. Sou muito sistemático. Isso é uma característica minha. É bom ou ruim? Às vezes depende. Às vezes depende, é ótimo. Em situações é bom. Quando você vai trabalhar como mecânico, ser sistemático é importante. Eu não era tanto, tá? Mas com o tempo, como mecânico, eu ganhei essa parte sistemática, que é essa parte, vamos dizer assim, organizacional rígida de como deve ser feito as coisas. Porque a gente trabalha com segurança, a gente trabalha com organização, a gente não pode fazer de qualquer jeito uma etapa ou uma tarefa. Ela tem que ser feita do início de um jeito e seguindo um caminho bem rígido, estrito. Porque se não for feito assim, a gente pode causar acidentes, e acidentes causam mortes, tá? Então a gente evita, tá bom? Então tá, depois desse momento reflexivo aqui, a gente então tem que as propriedades podem ser entendidas como uma característica do material, tá? Então vamos lá. Características aí. Lembra da dureza? Então ela tá aqui, ó. Então a gente tem alguns exemplos. Eu me perdi minha caneta. Onde está a minha caneta? Lá em cima. Aqui, ó. A gente tem dureza, dutilidade, rigidez, resistência. Essa resistência aqui é mecânica. Aqui, tá? Eu odeio quando alguém fala assim, esse material é resistente. Quer dizer nada. Cara, não quer dizer nada. A pessoa é resistente. Resistente é o quê, cara? Afogamento. A pessoa é resistente a afogamento, por exemplo. O Aquaman é resistente a afogamento. Ele respira debaixo d'água. Mas os materiais, principalmente os metais, eles podem ter resistência à oxidação, por exemplo. O ferro não é resistente à oxidação. Mas aços, inox têm uma certa resistência boa à oxidação. Tá? Aqui, no nosso caso, é resistência mecânica, ou seja, a capacidade que o material tem de resistir a esforços mecânicos. Tá? Existe a tenacidade, a gente já conversou sobre ela, densidade, você vê em física, resistência ao calor, condutividade térmica e elétrica e transparência. E aqui estão as questões para cada um deles, tá? Aí estuda aí, dá uma pausa e vê aí, ó, para os metais cerâmicos e olímpicos, tá? Dá uma parada, dá uma olhada aí, vê se você sabe dizer todos eles. A gente vai conversar com o tempo sobre eles, tá? Aqui é só um exemplo. A questão das propriedades, pessoal, como é que eu sei a propriedade de um material ou de uma pessoa? Testando. É isso que as crianças fazem com a gente, elas testam as nossas propriedades. Então, só com um teste, pessoal. E para a gente testar, existem vários testes, tá? Isso é um outro curso, se chama Ensaios de Materiais, tá? Não vai ser aqui que a gente vai estudar isso a fundo, a gente só vai conversar um pouco. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte: por exemplo, resistência mecânica. Lembra lá? Quero saber da resistência. Perdi minha caneta de novo. Aqui. Resistência mecânica. O que eu quero dizer com isso? Olha, alguns materiais, na verdade, todos os materiais, alguns não com muita, mas com melhor, tem uma habilidade chamada elasticidade. Elasticidade. A elasticidade, a capacidade que o material tem de se deformar elasticamente, tá? O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma mola, eu pego essa mola e eu estico ela em determinado comprimento. Vou chamar de X. E para eu esticar X, eu tenho que exercer uma força F. Quando eu estico essa mola 2x, eu tenho que aplicar 2Fs. Perceba que de um para o outro dobrou, né? Mas se eu triplicar para 3x, eu tenho que fazer 3F. Se eu quiser 4x, 4F. Isso daí é o que a gente chama de elasticidade. Tem a ver com a força elástica da lei de Hooke. Você estudou isso em física? Lembra disso?
do tio Godofredo, que deu física para você? Então, Hooke. O que acontece na lei de Hooke? A gente diz que a força elástica que eu aplico no material vai depender do deslocamento e uma constante, que é uma propriedade, que é a constante de elasticidade da mola, no caso. Essa constante de elasticidade os metais têm, os materiais têm, na verdade, tá? E ela segue esse padrão linear aqui, ó, reto. Linear chama reto, tá, pessoal? Reto. Apesar de inclinado, é uma linha reta, tá? E aí, para aqueles que são bons aí em matemática, são fodões, só para você lembrar da tia, quem foi sua professora de matemática? A minha foi a Josefina. A professora Josefina falava assim para mim, que essa reta aqui tem um ângulo, e a inclinação dessa reta aqui, ó, é o que vai me dar esse K, tá? Mas não vou entrar nesses quesitos matemáticos. Então, sabendo disso, pessoal, a gente tem carregamentos no material. Aqui eu estou puxando. Se eu puxo o material, a gente tem o que a gente chama de tração, beleza? A gente também tem a compressão, quando eu aperto o material no sentido para o centro, eu vou mostrar um exemplo. A gente também vai ter flexão, cisalhamento, torção, fadiga e impacto. Vou explicar esses dois primeiros, os dois últimos primeiros. Primeiro, o impacto. Fácil. O que é um esforço ou um esforço de impacto? É quando eu tenho um choque. Beleza? Um choque. Por exemplo, eu pulando no tijolo. É um impacto. Tá? Trombada de carro. Impacto. Beleza? Martelada no dedo. Impacto. Dedinho na quina do sofá. Impacto. Beleza? Essa é uma carga de impacto. Fadiga. Cara, vem cá. Escuta aqui. Guarda no seu coração. Eu tô apontando no meu cérebro, mas é o coração. Eu sei que você não tá vendo. Guarda no seu coração. Fadiga é importantíssimo. A gente não vai trabalhar muito aqui, mas solicitação de fadiga é um problema sério. Porque a fadiga, o que é? São esforços cíclicos. Esse esforço cíclico está normalmente associado a algum processo cíclico. Eu não sei se você sabe, mas motores, tanto combustão quanto elétrico, eles giram. E isso faz uma carga cíclica. Lógico, eu vou mostrar aqui mais ou menos por quê, tá? Mas essa carga cíclica é importantíssima. Veja, a gente quando quer quebrar um arame, ou romper um pedaço de arame, ou um clips, o que a gente faz em casa? Deixa eu ver se eu consigo. A gente pega aqui, ó. Eu tenho um pedacinho de arame. Eu tenho um pedacinho de arame. E o que eu faço? Eu seguro nessa ponta, seguro nessa outra ponta. E eu vou fazer esse movimento, né? De ir para baixo e depois para cima. Eu vou fazendo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E conforme eu vou fazendo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, esse arame rompe. Rompeu. Se eu tentar só puxar esse cara aqui, ó, que é uma carga de tração, provavelmente eu não consigo romper. Mas se eu ficar torcendo ele, ou jogando ele para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, várias vezes, eu consigo. Porque eu falhei por fadiga. Beleza? O que é a fadiga, então? O esforço por fadiga é um carregamento cíclico, ou seja, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Tá vendo? Uma hora eu tô para cima, outra para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu vou fazer com que o material rompa, ou seja, estoure, rompa, abaixo da resistência limite dele. Beleza? Esse é importante. Então, eu consigo romper um material com uma resistência menor, com um esforço menor. Por isso que, às vezes, quando a gente quer romper um arame, a gente rompe por fadiga manualmente, né? Aqui tem mais alguns exemplos, pessoal. Para falar mais esforço, pessoal, tem tensão. Eu vou continuar falando esforço, mas a gente usa muito tensão mecânica, tá? É a tensão mecânica do material. Então, se eu aplico um esforço aqui, ó, e esse esforço na ponta do material é puxando o material para um sentido para fora, a gente vai chamar de tração. Quando o esforço é na parte interna do material, empurrando ele para dentro, no sentido interior dele, a gente vai chamar de compressão. Estou comprimindo o material.
Quando eu giro o material, por exemplo, quando eu vou abrir a maçaneta de uma porta, a gente vai chamar isso de torção. Quando eu pego, por exemplo, uma régua, seguro aqui nas pontas, ó, é o exemplo que a gente fez, né? E eu aplico uma carga bem no meio aqui, ou pode ser em qualquer lugar, na verdade. Eu aplico uma carga aqui e ele dobra essa parte aqui, isso é flexão. Aí você vai falar assim, ah, mas professor, no slide anterior a gente falou de segurar aqui nas pontas e fazer o movimento de cima para baixo com clips. Isso é flexão? Sim, é a flexão, porque eu estou pegando e segurando nas pontas, né, e fazendo para baixo para cima. Isso são flexão, só que de forma repetida, tá? Daí falha por fadiga, beleza? A flexão é um carregamento nessa parte aqui lateral, tá? E a gente tem o cisalhamento. O que é o cisalhamento? É o corte, tá? Aplico a força de um lado, força do outro oposta e ele corta, tá? Materiais cerâmicos têm boa resistência à compressão. São péssimos à flexão e à torção. Péssimos, tá? Tração também. Materiais metálicos têm boa resistência à tração. Por isso que a gente usa bastante eles. Principalmente o aço. Tá bom? Ah, e só para mostrar. A gente vai estudar mais aqui na frente, o futuro, esse gráfico. Que é um gráfico de tensão, deformação, lembra? Esforço pelo quanto eu deformo. E a gente observa aqui, ó, isso é um aço A e um aço B. Olha só. Tá vendo que tem uma parte do aço, ó, que é uma linha reta, ó. Essa parte que é linha reta é a parte elástica, ó. É a linha reta, ó. Aqui, reta, vai até aqui. Ó. Isso é elástico, tá? Depois do elástico vem o plástico. A gente explica isso depois, tá? Ah, depois. Chegou o momento. Então, o que é a deformação que a gente chama de deformação elástica, que a gente conversou antes? A deformação elástica, pessoal, é a seguinte. Pensa, sabe aquele elástico de dinheiro? Ou elástico de calça mesmo, shorts? O que acontece? Quando eu faço um esforço de esticar aquele elástico e eu solto o elástico, ou seja, eu cesso o esforço, eu paro com o esforço de esticar, ele retorna na condição inicial. Ele volta para o tamanho que ele era, para o formato que ele era. Isso é o que a gente chama de deformação elástica. Ele deforma, ou seja, aumenta de tamanho, só que na hora que eu solto ele, ele volta para o tamanho original. Isso daí foi meio que descoberto, não descoberto, assim, né, mas enunciado e estudado inicialmente pelo cara chamado Hooke, tá? Que criou a lei de Hooke, o Robert Hooke, tá? Então aqui, ó, eu tenho um aço com alto carbono e um aço com médio carbono. Vamos ver. Um aço aqui, ó, os dois, eles têm essa reta aqui, ó, tá vendo? Só que o médio carbono para aqui a reta. E o outro até continua um pouco mais, ó. Então, o que eu quero dizer para você? Olha só, esses dois caras até aqui estão num regime elástico. Até aqui. Deixa eu trocar a cor, porque o gráfico está vermelho. Deixa eu pôr verde, porque verde é a cor do instituto. Verde e vermelho. Aqui. Então, até aqui, os dois estão elásticos. Depois desse ponto, só o alto carbono continua elástico. Ou seja, em termos de elasticidade, o alto carbono é mais elástico do que o médio carbono. Por quê? Porque o elástico continuou. Ó. Os dois foram até aqui, aí depois quem continua? Só o alto carbono. Então, em termos de deformação elástica, o aço alto carbono me dá mais deformação elástica. Tá bom? E ela vai respeitar esse conceito de tensão, que é o esforço mecânico, é igual à proporção do coeficiente de elasticidade, que é o casinho, pela deformação elástica, vezes a deformação elástica. Tá? Então, esse cara aqui, pessoal, é um gráfico onde eu tenho no eixo Y ou vertical o esforço mecânico, e aqui no eixo X ou na horizontal, a deformação. Ok? O que é isso? Quer dizer que quanto maior for o meu deslocamento na vertical, mais esforço mecânico eu estou realizando, ou seja, mais carga eu estou aplicando, e quanto mais deslocado para a direita aqui na deformação, mais o meu material está esticando em comprimento. Beleza? Tá. Sigamos. E aí a gente tem a outra deformação, cara. Porque se ela não é elástica, a gente vai chamar de deformação plástica. Então,
Grava isso, cara. Copia no seu caderno, coloca isso no seu fígado, tatua na sua panturrilha, tá? Cola no teto do seu quarto, escreve no chuveiro da sua casa. Deformação elástica está atrelado à condição elástica, onde eu faço um esforço e o material, após cessar o carregamento, retorna na condição normal. É identificado no gráfico tensão, deformação por uma linha reta. Reta, inclinada, mas reta. Aí a gente tem a outra deformação, porque o reto acaba aqui, né? No médio carbono acabou antes e no alto carbono acabou aqui em cima. Então, o que não é elástico é plástico. Deformação plástica. O que eu quero dizer com plástico? Permanente. Ó, cessado o carregamento, ou seja, o esforço, permanece uma deformação residual, plástica. Ou seja, eu vou aplicar um esforço nesse material, ele sai do regime elástico, que é a reta, e começa a fazer uma curva. Começou a fazer curva, plástico. Então, eu chego até esse ponto aqui, por exemplo. Terminei de carregar, ele vai voltar paralelo, pessoal, ó, tá? A linha elástica. E ele vai voltar paralelo, e você vai ver que ele não vai voltar no zero, ó. Ele vai voltar aqui, numa região de formação permanente. Isso aqui não volta mais para a origem, não volta para o início, ele fica essa deformação. Aonde eu utilizo isso? Dobrar um tubo, uma chapa, beleza? Se eu quiser dobrar um tubo, eu estou fazendo uma deformação plástica permanente no material. Não quero que eu dobrar o tubo e ele fique reto, beleza? Por exemplo, você provavelmente já sentou em uma cadeira de metal. Você vai ver as cadeiras de metal, elas têm dobra. Todas essas dobras são deformações plásticas aplicadas. Ou seja, quando eu vou dobrar um material, eu dobro uma certa porcentagem, parte disso, depois que eu solto, volta, porque vai responder de forma elástica, mas outra parte vai ficar permanente a dobra, tá bom? Se você quiser levar bronca da sua mãe, você pode pegar, por exemplo, um talher que você tem de metal. Quando você pega o talher de metal e dobra ele, você vai ver que parte dele vai ficar dobrado permanentemente. Uma parte vai voltar, mas outra parte vai ficar permanente dobrada. Faz isso aí, leva uma bronca da sua mãe pra você ver. Só não conta que foi eu que falei pra você fazer, tá? Então, toda essa parte aqui, pessoal, ó, toda essa parte aqui do alto carbono, que não é reto, é uma curva, toda essa curva aqui é plástico. Esse aqui também, ó, começou a curva, ó, tudo curva, ó. Tudo curva, tudo isso aqui é deformação plástica. Então, qual material tem a maior capacidade de deformar plasticamente? O de médio carbono. O que a gente tira daqui já de informação para você guardar aí no seu cérebro? Que quanto maior a porcentagem de carbono, maior a dureza. Lembra a dureza? Resistência à penetração? Resistência à deformação plástica. Eu não tenho deformação plástica. Ó. Alto carbono, olha quanto deformei plasticamente. Pouco. Ó aqui um material que tem médio carbono. Deformei bem mais. Então, quanto maior a porcentagem de carbono, maior a dureza, tá? Porque eu tenho menor deformação plástica. Respira. De novo. Tá. Olha só. O que a gente tem que lembrar daqui? Que a gente tem um material. Perdi meu negócio. A gente tem um material que, quando ele tem uma linha reta, ele está no regime elástico. Quando ele começa a fazer curva, ele está no regime plástico. Quanto mais longe for a curva, maior a deformação plástica. Se o material não tem curva, ou seja, se o material só tem isso aqui, só é uma reta, não tem curva, quer dizer que ele não se deforma plasticamente. Se ele não se deforma plasticamente, é um material extremamente duro. Tijolo não dobra. Já pegou um tijolo e tentou dobrar um tijolo? É um cerâmico. Cerâmico não dobra. Não dobra. Pega uma garrafa aí de refresco de
vidro. Tenta dobrar a garrafa, você vai quebrar ela. Ela vai esticar um pouquinho, mas uma hora ela vai romper. Por quê? Porque ela não dobra. Então, o material que é duro não dobra, não se deforma plasticamente. Colocou isso na sua cabeça? Beleza, espero que sim. Então tá aí, ó. Por exemplo, dobrando o tubo, tá, pessoal? Então eu peguei um tubo aqui, ó, e eu tô fazendo um esforço concentrado nessa região. Então esse esforço concentrado vai fazer essa deformação ficar permanente no tubo. Quanto mais vermelho aqui, maior o esforço, tá? Então tá aí. Eu aplico um esforço, parte vai ser elástico, chegou no limite elástico, eu vou para o plástico e eu começo a deformar permanentemente. Chego aqui, cesso, volto de forma paralela à linha reta do outro lado e eu tenho uma deformação permanente. Aqui no caso é de 0,2%. Quer dizer que eu deformei 0,2% do comprimento de forma permanente. E aí, pessoal, peço a vocês, bebe uma água aí, pausa o vídeo, bebe uma água, volta depois. Voltou depois? Você já bebeu sua água? Você pausou o vídeo? Bebe uma água, cara. Faz um chá, uma Coca-Cola. Coca-Cola não patrocina a gente, não. Não bebe Coca-Cola, não. Olha só, faz mal pros dentes. Não faz isso, não. E pra ansiedade. Aqui, ó. A gente tem um gráfico famoso, mas muito famoso. A gente vai estudar muito esse cara aqui na vida. Que é o gráfico tensão, que eu vou chamar de esforço mecânico, beleza? Esforço. O professor de resistência vai dar outro nome para isso. Eu vou chamar de esforço mecânico, porque não é a minha área nessa matéria, tá? Esforço mecânico. É um gráfico de tração. É um gráfico que a gente chama tensão deformação. E nesse gráfico tensão deformação está escrito o comportamento do material metálico quando eu vou tracionar ele. Então aqui, ó, eu tenho um cilindrinho, uma barrinha circular. Eu juro que eu estou tentando desenhar de um metal. Eu vou puxar ele desse lado e aqui em cima. E quando eu faço isso, ele vai começar a se esticar. Ele afina um pouco e ele vai se esticando. Isso mesmo. Ó, aumenta um pouquinho o comprimento. O que é isso? É o regime elástico, pessoal. É essa razão, essa parte reta aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, até quando começa a dobrar, é o que a gente chama de região elástica, onde eu tenho um comportamento elástico do material. Lembra? Aplica um carregamento, solta o carregamento, ele volta no tamanho original. Só que se eu continuar nessa região aqui, o material vai começar a escoar. Então, quando eu cessar o carregamento, ele ainda vai continuar no mesmo formato, só que ele vai começar a estreitar. E quando eu terminar o carregamento, ele vai ter uma deformação permanente aqui. Tá? Ele não vai voltar no tamanho original. Isso aqui já então conhecia o comportamento plástico. Né? Eu vou começar um ponto que eu vou começar a esticar esse cara. E os átomos que estão aqui, eles estão sendo esticados, cara. E aí um vai ficar coladinho aqui no outro. E ele vai começar a causar uma coisa que a gente chama de endurecimento por deformação. Porque esses caras estão sendo esticados, mas eles estão se unindo aqui na base, ó. Que eu estou diminuindo a área. Então isso aqui vai causar o que a gente chama de endurecimento por deformação. Fazendo com que seja necessário uma maior quantidade de esforço mecânico, ó. Eu vou aumentando o esforço mecânico para continuar puxando e deformando o meu material. Feito isso, eu vou chegar no que a gente chama de limite de resistência, ou seja, é o máximo de esforço mecânico que eu consigo carregar no material. Então o material chega no topo, num limite máximo. Depois desse limite, pessoal, já não tem muito mais o que fazer, tá? O material ele vai romper
E ele começa a acontecer o que a gente chama de estricção ou empescoçamento. Ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Procura no YouTube aí, ensaio de tração. Vocês vão ver que legal que é. Tá? Eu vou puxar, ó. E agora, além dele esticar tudo, no centro, e se o material for bonito, perfeito, né? No centro vai começar a ficar estricção. E vai começar a rachar aqui, ó. Até que vai chegar um momento de ruptura, onde eu vou ter uma parte que vai ficar assim, ó. Meu Deus, que horrível isso. Deixa eu apagar esse desenho. Borrachinha. Pronto. Pegar a canetinha de novo. Então eu vou puxando aqui, ó, até o momento que isso aqui vai fazer um pescoço, que a gente chama de pescoçamento ou estricção, e vai romper. Quando ele rompe, aí corta o material, tá? Aí chegou no máximo possível ele romper. Beleza? O que eu tenho que lembrar desse gráfico aqui? Que existe uma região, não sei onde eu tô, aqui. Que existe uma região elástica, que é onde o gráfico tem uma linha reta. E depois, quando eu venci uma curva, eu vou ter o que a gente chama de regime plástico, de deformações permanentes são causadas. E todo material tem um limite máximo de resistência mecânica, que é o ponto mais alto aqui do gráfico. Beleza? E aí, eu tenho aqui um gráfico tensão-deformação. Eu não coloquei o símbolo, né? Essa letra sigma, essa aqui é um epsilon, deformação, de alguns materiais. Por exemplo, o PVC, que é um polímero, o alumínio, o aço e um cerâmico aqui em cima. Tá? Olhando esse gráfico, olha que interessante, a gente vai conseguir ler e interpretar algumas propriedades. Tá? Então, lembra desses materiais desse gráfico. E vamos voltar para os nossos conhecimentos e definições de algumas propriedades mecânicas, que já vimos na aula anterior, mas vamos reforçar e explicar de novo nessa. Uma das propriedades mecânicas bastante interessantes é a dutilidade. O que vem a ser a dutilidade? Isso tem que estar na sua cabeça, tá? É a deformação plástica do material até o ponto de ruptura. É o quanto ele se deforma plasticamente até a ruptura. Ou também pode ser conhecido como alongamento, tem estricção também, tá? Então, voltando aqui, qual material que tem deformação plástica elevada? O cerâmico não tem nenhuma. É só uma reta, ó, inclinada, não tem curva. Então não tem deformação plástica. Então ele é dúctil. Não, zero dúctil. E o aço? Dúctil. Aqui, ó, começou uma curva, não, uma curva aqui, ó, 90 graus. Daqui até aqui é plástico. Se é plástico, muita deformação plástica, bastante. Então, alta de utilidade. O PVC também, o PVC nem tem reta, cara. Ele começa a curva. Então ele já vai se deformando permanente. Então esse cara aqui também tem alta elevação de deformação plástica. O alumínio aqui tem também, ó. Aqui ele já inicia o plástico, só que ó, é menor do que o aço nesse caso. Nesse caso. Veja, então, às vezes é um conceito que a gente tem na cabeça de que o alumínio é dúctil, porque ele é molinho de mexer. Beleza. O alumínio, que às vezes a gente tem os nossos talheres, nossas panelas, né? Quando elas caem no chão, elas se deformam, né? O aço é difícil de deformar. Mas ele só é difícil porque eu preciso de mais esforço mecânico para se deformar. Mas ele se deforma mais que o alumínio, por exemplo, antes de romper. O alumínio, se aplicar muita carga, ele rompe antes. Beleza? Outro interessante é tenacidade. Então, o que é tenacidade? É a energia necessária para romper o material, ou habilidade em absorver energia até a sua ruptura. Então, é a capacidade que o material tem de absorver energia para a ruptura. Então,
Vem cá comigo. Nada mais é do que a área abaixo da curva. O que que eu faço? Eu faço assim, ó. Tá vendo o cerâmico? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou fechar aqui lá no extremo e vou descer. Deixa eu ver se consigo fazer isso sem ficar muito ruim. Ó, correndo. Perdi minha. Calma aí, que eu vou me achar aqui. Desce, cara. Desce, desce. Aqui, ó. Ó. A área abaixo dessa curva aqui do cerâmico, tudo isso seria a razão, a proporção da tenacidade do cerâmico em questão. Se eu olhar, ele tem mais tenacidade, por exemplo, que o alumínio, ó. Porque a área do alumínio, deixa eu pegar uma outra cor, vou voltar para o meu vermelho. Aqui, aqui, ó. Esse é o do alumínio. Ó, tudo isso aqui é o mesmo que o do. É a mesma área que o cerâmico e o alumínio compartilha, mas o alumínio tem mais esse pedacinho. Só que esse pedacinho aqui do alumínio, ó, se você parar, pensar, é menor do que todo esse outro pedaço que o cerâmico tem. Então, apesar dele ser duro, ele está sendo mais tenaz que o alumínio, que é o material dúctil. Então, o material tenaz é aquele que tem maior capacidade de receber energia antes de romper. Dentre esses, quem tem maior área? O aço. Se eu passar uma linha aqui, tá meio errado essa linha? Muito. Mas, se eu passar aqui, ó, olha a área que eu tenho aqui enorme. Então, o aço é o que tem maior capacidade de absorver energia antes de romper. Energia está atrelada ao impacto, lembra? Então, desses daqui, qual é o material que se eu impactar, ele vai resistir mais? O aço, tá? A gente tem também resiliência, que é a habilidade de absorver energia, agora não no regime todo, até a ruptura, mas só no regime elástico. Então, eu quero absorver energia até a parte elástica. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que analisar só o regime elástico. Então, deixa eu apagar aqui. Ó. Meu Deus, será que eu consigo? Que legal. Tô descobrindo coisas aqui. Eu dei aula no EAD, hein, gente? Eu não lembro mais das coisas. Mas dar aula no EAD é horrível, gente. Aqui, ó. Ou aqui, do jeito que a gente tá fazendo aqui, né? Particularmente, eu prefiro aula em sala. Tá. Então, o que é o regime elástico? É esse quando tem a reta, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, do cerâmico, eu apaguei, mas é o mesmo, né? Toda aquela reta do cerâmico é tudo resiliência, ó, porque é só reta. Então, tudo isso, ó, a tenacidade e a resiliência do cerâmico são iguais. Eu tenho a mesma área abaixo da curva. Já o do aço é só esse aqui, ó. Nem tem. Eu estou exagerando aqui, mas nem tem, ó. Então, o aço não é resiliente. Esse aço, né? Não é resiliente. O cerâmico tem mais resiliência, tá? Que é a habilidade de absorver energia no regime elástico. Exemplo, João. Por exemplo, eu vou projetar uma cadeira. A cadeira, quando a pessoa senta, ela tem que acomodar a pessoa e receber o impacto de sentar. Porque quando você senta, nem sempre você senta devagarzinho. Às vezes você senta um pouco rápido, né? Você, pum, desce na cadeira. Então ela tem que absorver essa energia sem se deformar permanentemente. Porque, primeiro, sem entrar no regime plástico. O que acontece? Olha só, se eu sou uma pessoa bastante pesada, você não deve me conhecer talvez, mas se você tem aula comigo, você conhece. Eu sou bastante pesado. Então, se eu sento numa banqueta, numa cadeira de plástico, as pernas da cadeira de plástico começam a abrir. Parte dela, a abertura vai ser regime elástico, ou seja, na hora que eu sair da cadeira ela volta, mas parte pode ser permanente. E dependendo da velocidade com que eu sento, a cadeira abre a perna e quebra. Por quê? Ela não conseguiu resistir à deformação plástica, que é a tenacidade. Mas eu não quero nem que chegue nisso. Eu quero que a cadeira abra um pouco no regime elástico e consiga absorver essa parte que eu estou sentando de energia. Então, tudo isso, pessoal, é resiliência. Então, a gente começa a dizer também, a pessoa tem que ter resiliência. Então, o que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que consegue receber uma carga emocional ou física ou de estresse ao longo do dia, mas após essa carga emocional ou de estresse acabar, essa pessoa retorna nas condições mentais que ela estava antes. Tá? Isso é uma pessoa resiliente. Tá?
Se não, você vai para uma deformação plástica, daí você começa a precisar de ajuda de um psicólogo. Procure psicólogos, pessoal, se você está precisando. Ah, não tenha vergonha. E o último, dureza. Então, a dureza, pessoal, é a resistência à penetração ou resistência à deformação plástica. Desses materiais, quem não consegue fazer deformação plástica? O cerâmico. Depois, quem é o outro? O alumínio. E depois, o PVC. E depois, o aço. Ou o PVC tem mais deformação plástica que o aço? Acho que eles são bem parelhos, porque eles estão na mesma altura, só que o PVC começa antes, eu acho, que o aço. Então, tanto faz, eu acho aqui. Difícil dizer, mas essa é a ideia. Feito? Guarda isso, decora isso aqui, escreve isso aqui. Toma no café da manhã lendo isso aqui, beleza? Cola no teto, no boné, tá? Tatua no baço, por favor. Então tá aqui, ó. Qual desses é o mais frágil? O mais frágil é o que é mais duro. E quem que é o mais frágil e mais duro? Aquele que não tem curva, porque não deforma plasticamente. Então quem é? Será? Quem é o mais dúctil? Aquele que tem maior deformação plástica. Difícil dizer. Eu diria o aço ou o PVC, tá? Difícil dizer porque os dois são muito parecidos aqui. Quem tem maior tenacidade, ou seja, maior área embaixo da curva total? Quem é? O aço. Porque se a gente fechar ele aqui, ó, a gente vê que é o que tem maior. Eu não consigo nem. Aqui, ó. Olha a área disso aqui, ó. Encobre a área do alumínio, do PVC e o cerâmico. A única diferença do cerâmico para o aço é essa pequena áreazinha aqui, ó, que é menor do que a outra área que eu vou fazer de verde. Menor. Ó. Oh, meu Deus. Essa área aqui, ó, a mais, só que ele é reto aqui, né? Não, deveria ser 2 aqui, na verdade, ó. Tô falando pra você que eu não. Talvez eu consiga apagar aqui pra ficar mais fácil de ver. Pronto. Então, essa parte aqui em verde, pessoal, ó, seria a tenacidade do cerâmico, mas do aço é muito maior a área, ó, embaixo do gráfico, embaixo dessa curva. Então, esse camarada aqui, ó, ele tem mais tenacidade. Quem é mais resiliente? Como aí a barra é abaixo da reta, a gente já viu que é o cerâmico, né? Porque isso aqui tudo é reta e tudo isso aqui é resiliência, então é o cerâmico. E aí tem um exercício. Vamos responder as mesmas questões. Quem é o mais frágil, mais dúctil, maior tenaz e maior resiliência? Para esses caras aqui, tá? Eu vou deixar isso aí como exercício. Mas pensa aí um pouco. E aí no futuro, na próxima aula, aí eu acho que eu respondo. Tá bom? Pensem aí, quais desses daqui? A gente tem o ferro puro, que tem uma deformação elástica pequena e uma alta deformação plástica. O carbono A36, depois eu explico o que é isso lá, muito para frente, na verdade. Ele vai vir até aqui no regime elástico, depois tudo isso de plástico, depois o aço, baixa liga, média liga, baixa liga e temperado recosido. Beleza? É isso aí, pessoal. Essas são as nossas referências, tá? Então, vou tentar trazer na próxima aula esse exercício resolvido para a gente lembrar. E a gente tem esses livros nossos como base, tá, pessoal? Só de característica para vocês, pessoal, eu uso muito esse cara aqui, tá? Nesse início. Tá? Então, nesse início é bastante esse cara aqui. É o Callister. Tem muito aí nessas bibliotecas virtuais aí, que as instituições normalmente disponíveis, tá? Então era isso. Dúvidas, mande aí, me manda um recado, tá? Eu respondo. Falou!